Olá, pessoal. O Fabrício já está pronto ali. Ele estava se cuidando, né? Passando as maquiagens aí. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Boa Reginaldo? noite, meu amigo. Bem demais, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. É uma alegria, viu? Estar mais uma vez aqui contigo, né? Acompanhando as suas lives, acompanhando todo esse movimento importantíssimo, né? A cada semana aí temáticas super relevantes. Então, para mim, para Elevare, né? Uma alegria estarmos aqui hoje essa noite juntos, tá? Bom demais. Pessoal, eu estou falando com o Fabrício aqui. Ele não é um ilustre desconhecido. O Fabrício já esteve aqui por Salinas, já trabalhou aqui, foi gerente do Banco do Nordeste aqui em Salinas. Hoje ele é mentor, é coach, é consultor empresarial e continua no Banco do Nordeste. Esteve na oportunidade como superintendente regional aí próximo à Fortaleza, um dos cargos mais altos do banco. E Fabrício voltou para sua terra, né, que é Aracaju, aí mais próximo da sua família. E ele veio falar um pouco com a gente aqui hoje sobre esse tema importante, né? São os efeitos da pandemia nos pequenos negócios e como inovar para encontrar as oportunidades. Nós sabemos que crise também são momentos de oportunidades. E, Fabrício, eu queria, assim, primeiro dizer para você que aqui na nossa cidade, na nossa região, o impacto da pandemia para nós foi, assim, devastador, né? Dá um pânico geral nas pessoas, nas pessoas de uma forma geral. Primeiro, nós temos um grande pânico, assim, o medo da doença em si, e depois, assim, a dificuldade de renda. Nós vivemos numa região realmente muito difícil, de muitas profissões informais, e esses negócios foram realmente muito afetados. E eu queria, assim, perguntar para você, talvez você seja mágico, como é que a gente sai dessa, cara? Ajuda a gente aí, ajuda esses empreendedores que estão, assim, realmente nesse momento de pânico, são pessoas, pequenos negócios, são os comerciantes da feira, os ambulantes, os feirantes, os produtores rurais, todo mundo muito afetado por essa crise, né? E aí eu queria realmente que você desse um panorama, você que agora é consultor empresarial, mentor e coach, ajuda a gente nisso aí. Como é que a gente sai dessa, cara? Como acreditar num futuro melhor? Reginaldo, primeiro, né, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer essa oportunidade. Como você bem salientou, eu sou executivo do Banco do Nordeste já há 20 anos, tive a grata satisfação, né, de te conhecer em Salinas, quando aí atuamos enquanto gestor da agência de Salinas. Né, foi um tempo muito curto, foi muito rápido essa passagem aí em Salinas, mas foi muito relevante e que até hoje a gente colhe frutos. Né, não é à toa que nós estamos aqui hoje, nesse momento. Né, hoje, logicamente, que além de continuar com a minha atividade dentro do banco, a gente hoje trabalha com desenvolvimento pessoal e organizacional também. Né, então, a gente tem aí ajudado tanto pessoas, né, para que possam amadurecer dentro da sua jornada pessoal e profissional, ajuda líderes também a conduzir times, a conduzir pessoas, né, e, logicamente, também ajuda empresas a enfrentar momentos desafiadores como esse que a gente vem passando. Você foi muito feliz, a pandemia ela impactou a todos nós e impactou de várias formas. Ninguém ficou alheio a esse movimento. É um movimento que tem sido assim avassalador sobre todos os aspectos, né? Mas é sempre válido lembrar que não é a primeira crise e nem será a última crise que nós vamos enfrentar. Né? Nós já tivemos crises de várias naturezas, nós tivemos uma crise gravíssima agora em 2015, 2016, nós tivemos outra crise lá em 2008, tá? Logicamente que com essa repercussão, com a repercussão mundial, né, nessa geração é a primeira grande crise que de fato a gente encara, né, a pandemia. Então, é importante, em momentos desafiadores como esse, a gente tirar aprendizados. Eu falo que a crise, que esse momento ele não veio por acaso, ele veio para deixar ensinamentos, para deixar lições para todos nós. E o que é que vai fazer a diferença? É a forma como a gente significa esse momento, tá? É a forma como a gente encara, é a forma como a gente enfrenta.
Fabrício, tem condições da gente ignorar que está acontecendo esse movimento? Essa não é uma boa estratégia, né? A estratégia é, de fato, como eu falei, o enfrentamento e como é que se enfrenta com criatividade, com inovação, pensando fora da caixa. Eu acho que o maior erro das pessoas, e eu estou falando aqui de empreendedores ou não, tá? É querer obter os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas em cenários alheios, em cenários adversos, como é o caso da Covid. Né? A pandemia ela veio como uma grande lupa e aí ela potencializou e mostrou muitas fragilidades. Mas pensa nos ganhos que a pandemia já trouxe para as organizações. Por exemplo, o processo de transformação digital. Pode ter certeza que muitas empresas que tinham aí as suas expectativas de implementação nos próximos 5, 10 anos já se anteciparam agora e foram forçadas, na verdade, a se adaptar a esse momento. E essa situação, a crise, todas elas exigem essa capacidade de adaptação. Isso eu estou falando do pequeno empresário, do microempreendedor, e estou falando também do grande empresário. E, logicamente, num cenário como esse, a gente tem que equalizar as emoções, né, porque tem medo sim, é a vida, né, é o receio de perder os entes queridos, isso é um fato, tá? E aí tem também os nossos negócios, tem as nossas atividades, tem toda a atividade econômica que também não pode parar. Então não é uma tarefa muito fácil, mas há caminhos para isso, tá, Reginaldo? Há alternativas e a gente consegue perceber isso em muitas empresas que vão sair desse momento muito mais fortalecidas do que quando elas começaram essa pandemia. Então, Fabrício, e a gente tem visto, né? A gente que acompanha os noticiários, acompanha as revistas de negócio, aqui mesmo na nossa cidade, a gente tem visto pessoas começando a inovar, assim, são fatos isolados, é verdade, mas tem gente que já está ganhando mais do que na época da crise, do que nas épocas boas, porque saiu da acomodação, conseguiu encontrar uma oportunidade melhor. E nós sabemos, como eu já disse no início, crise também é momento de oportunidade. Já temos casos provados e concretos de pessoas que já deram a volta por cima, já começaram a ganhar mais do que estavam ganhando antes. Perfeito. Tem muita verdade no que você está trazendo, porque a crise ela traz e traz oportunidades também junto com ela para aquelas pessoas que não estão com mindset, que não estão focadas exclusivamente na crise. Tá? Essa é a grande questão. É o quanto que você direciona da sua energia, do seu pensamento, da sua força de trabalho para a solução ou para o problema. Não é? Muitas vezes a gente percebe pessoas que elas ficam mergulhadas na crise. Então ela começa a analisar quantos óbitos, quantos casos, e aí você começa a questionar, mas esse tipo de informação ela vai gerar que valor para você? Né? Será que, quando eu vejo um empreendedor, ele acompanhando todos os dias a quantidade de casos, a quantidade de óbitos, a curva está ascendente, como é que está? Eu digo, poxa, ok, a informação é importante até certo ponto, mas a partir dali, vamos pensar no teu negócio, vamos pensar em alternativas. Então, quem consegue mudar esse mindset e começar a enxergar as oportunidades, ele vai perceber que há caminhos e que há essas alternativas. Então, a forma como você significa esse momento, né? E, logicamente, o que você constrói de estratégias dentro do seu negócio, porque tem empresas que estão conseguindo aumentar a sua receita, tá? Porque elas começaram a fazer uma gestão de custos mais eficiente. Então, a crise, ela força o gestor a mostrar as suas competências, os seus talentos. É muito bom, é muito fácil você liderar quando a economia está bem, quando os negócios estão bombando, quando as coisas estão acontecendo. Mas a crise revela o bom gestor e o mau gestor. O gestor que consegue dar um significado positivo e olhar para dentro do seu negócio. E aí a gente já está falando aqui dos pequenos negócios, Reginaldo, mais do que nunca, é preciso a gente ter em mente que o pequeno empreendedor ele precisa conhecer o seu negócio. Né? A micro e pequena empresa, a gente sabe muito bem disso. O empresário, ele é o marketing, ele é o financeiro, ele vende, ele desempenha todos esses papéis. E num momento de crise como esse, ainda que ele estivesse num patamar superior, ele precisa recuar, né, e ter todo o seu negócio na palma da mão. Então, ele precisa conhecer toda a sua estrutura de custos e, nesse trabalho, muitos empresários perceberam que tinha uma série de despesas que não eram relevantes.
Então começaram a fazer uma gestão de custo. Não houve, em algumas situações, acréscimo de faturamento, mas houve redução de custo. Se houve redução de custo, o que é que acontece? Aumenta a margem dele. Tá? Então, esse é só um exercício para que a gente possa, né, convidar as pessoas que nos assistem nesse momento a começar a olhar para o seu negócio e, poxa, como é que está a minha gestão de custos? Será que eu estou fazendo o mesmo? Será que eu estou investindo no mesmo volume de compras que eu investia no período pré-pandemia? Será que toda a minha estrutura de pessoal ela continua idêntica à que eu tinha lá em março e fevereiro? Né? Será que eu estou atento às oportunidades que o governo está nos dando? Né, de repente suspender o contrato de trabalho ou suspender a jornada de trabalho? Será que eu estou atento às oportunidades de crédito? Que oportunidades de crédito têm surgido nesse momento de pandemia? Agora, quem é que vai conseguir acessar e alcançar esse olhar? Aquela pessoa que tem foco na solução, que tem foco, que acredita e que, logicamente, sabe que esse momento ele vai passar. Ele vai passar. Tá? E aquelas pessoas que conseguirem ter esse mindset, com certeza vão sair muito mais fortalecidas depois dessa pandemia. Fabrício, quero lembrar que agradecer o pessoal aqui que está entrando, inclusive alguns amigos seus, viu? Que coisa boa! O Rômulo Maia, o Celso Merbach, que eu já vi que são amigos seus, e todos os nossos amigos aqui, a Pia, o Alessandro Sarmento, Oraldo, a Alessandra, né? Que maravilha! Diversos outros amigos, aqui, Neubege, João Carlos, Clévia Ferreira, Ana Maria dos Santos. Então, assim, um timão aqui que está com a gente. E alguns dos meus amigos, né? Então, assim, agradecer o pessoal. E pessoal, se vocês estão gostando do assunto, clica lá e manda lá o aviãozinho, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos aí para acompanhar a gente também. Verdade. É importante, né? Que vocês encaminhem essa mensagem da live. Ó, vai acontecer essa live importante aqui, vamos lá, vamos acompanhar. Beleza? Show de bola, Reginaldo. Estava vendo aqui enquanto você falava aí, mandar um abraço aqui para essa galera massa mesmo. Estou vendo aí muitos companheiros de jornada aí ao longo dessa trajetória, muita gente querida, que coisa boa. Sim, você comentou no início da sua fala que sua passagem por aqui foi curta, né? Foi. Mas você é uma pessoa muito especial aqui para nós, você deixou muitos amigos aqui, e com certeza, apesar de curta, mas foi de muitos resultados, né? Todo mundo elogia até hoje, né? Que você elevou a agência de patamar rapidamente, com uma equipe muito focada, fez um trabalho fantástico, e não é à toa que você vem conseguindo sucesso, seu crescimento dentro da empresa que você está do banco, né? E, além disso, encontrando tempo de desempenhar outros empreendimentos particulares aí como um excelente empreendedor. Querido, obrigado. Foi, de fato, um período muito especial. E eu acho que é isso, sabe, Reginaldo? Qualquer coisa que a gente venha fazer na nossa vida, a gente precisa primeiro trabalhar com energia, trabalhar com entusiasmo, acreditar que as coisas vão dar certo. Isso tem um poder fantástico. Então, quando eu falo aqui que a gente precisa acreditar e ter foco na solução, é porque eu tenho uma vida, né, que demonstra isso. Os meus resultados, eles demonstram muito isso. Então, por isso que marca, por isso que a gente consegue deixar um legado. Foi um ano apenas em Salinas, um ano, né? E foi tão especial que até hoje a gente tem aí grandes amigos, né, grandes referências, pessoas com quem a gente conversa, dialoga quase que todos os dias. Então, isso é muito bom. Eu acho que quando você faz o seu trabalho, né, com entrega, com verdade, com energia, quando você tem prazer e alegria no que você faz, isso contagia as pessoas. Né? Então, você já cria a partir dali uma atmosfera positiva, que isso vale para o mundo dos negócios principalmente. Tá? Eu sempre falo aqui nas minhas mentorias para líderes, eu digo, olha, quando a gente chega a uma função de gestão e de liderança, a gente ganha muita coisa, mas a gente perde uma série de direitos. E um dos direitos que a gente perde é de ficar sem energia. O líder ele precisa ter energia, porque o líder ele dá o tom, né? O gestor ele dá o tom. Então, eu sempre comento, eu digo, olha, se o gestor, se o líder senta, a equipe deita. Então, a gente precisa estar sempre, né, acreditando, sempre com energia positiva, com alto astral, trabalhando com foco em soluções, em caminhos. Né? Isso é que faz toda a diferença na nossa jornada, eu acredito muito nisso. Inclusive, Fabrício, o Rômulo colocou uma mensagem aqui, bastante importante.
O Alan também colocou, parabéns, Reginaldo. Obrigado, parabéns. Vou transferir para o Fabrício aqui com as suas belas palavras. Mas o Romulo colocou uma frase aqui que eu achei interessante. Vou colocar aqui na tela. É um momento importante de crescimento e ressignificação. E realmente é isso. Acho que é oportunidade, e as crises, todas elas são dessa forma, as crises nos dão essa condição de repensar, de buscar ressignificação. O crescimento pessoal mesmo, né, de ressignificar a nossa vida. Eu tenho visto a gente pessoas se tornando mais solidárias, mais amigas, mais preocupadas com o próximo, né, e a gente se preparando mais, e nas empresas também é isso. A gente está se capacitando mais, buscando encontrar formas de fazer diferente. E, Romulo, a sua frase é maravilhosa, acho que é isso mesmo. Todos nós temos que crescer como pessoa, as empresas crescer como negócio, procurar servir mais, e a ressignificação, como tudo na vida, até nesse aspecto se tornar mais solidário, mais altruísta, e deixar um pouco o egoísmo e pensar mais no coletivo. A gente tem visto isso muito forte. Muito forte, Reginaldo, e é verdade. Rômulo, grande abraço, meu amigo. Essa pandemia ela nos mostra a nossa vulnerabilidade, né? Ela descortinou, né, todo aquele olhar, toda aquela ideia de que nós somos poderosos, né, que nós somos, digamos assim, invencíveis, e da noite para o dia nós fomos obrigados a ficar em casa, né? Da noite para o dia todo aquele poder que nós, humanos, achávamos que tinha, acabou, não é? Então isso nos trouxe aí uma série de reflexões, de verdade. Então a gente aumentou aí o nível de altruísmo, a gente conseguiu perceber que ficar em casa, por incrível que pareça, é um privilégio, ainda não para todos os brasileiros. Tem brasileiro que não tem casa para ficar em casa, né? Então, assim, tem situações de pessoas que vivem dos seus negócios, que em algumas situações foram fechados aí por conta desse cenário de pandemia, e aí como é que a gente vai ficar? Então, a pandemia, ela veio, como eu mencionei no início da nossa live, ela veio de forma avassaladora, né? E ela revelou todas essas vulnerabilidades, de fato. E agora, o que é que a gente faz? Vamos dar um novo significado, vamos continuar acreditando, vamos trabalhar, né? Eu sempre comento, Reginaldo, que se a gente chegar no nível de paralisação, né, no nível de entrega a esse momento de crise, a gente perde a capacidade de enxergar soluções. Se a gente estiver nesse nível, a gente precisa pedir ajuda. Ajuda de um psicólogo, se você não souber lidar com as emoções, com as próprias emoções, né, para não entrar num processo de tristeza profunda, que depois vire uma depressão. Se você não consegue enxergar caminhos para o seu negócio, pede ajuda também enquanto é tempo, né? Traz alguém com um olhar imparcial, tá? Para te ajudar a enxergar caminhos, enxergar oportunidades e possibilidades, porque há oportunidades, pode ter certeza. Em cenários desafiadores a gente consegue perceber, mas para quem está atento e para quem não está com a energia, não está conectado com o problema, tá? Fabrício, nós comentamos aqui até um pouco antes a questão assim, tem empresas que já conseguiram inovar e estão conseguindo ganhar, mas nós sabemos que tem gente que ainda não conseguiu retornar para os seus negócios. E assim, passando por muitas dificuldades, aquele pequeno mesmo, aquele produtor rural que, aqui em Salinas, por exemplo, Fabrício, nós ficamos muitas semanas, foi mais de um mês, totalmente fechado, lockdown, tudo fechado, não funcionava a feira, o produtor rural perdendo sua produção, o comerciante sem poder atender, as pessoas sem poderem consumir. Isso gerou um problema econômico muito forte nesses pequenos negócios. E assim, alguns não conseguiram retomar ainda. Que sugestão que você dá para esses assim que ainda não conseguiram reencontrar o seu caminho? Alguns não conseguiram voltar. Aquele que perdeu sua produção, talvez hoje não tenha recursos para comprar a semente, para comprar o insumo, para voltar a produzir. Isso acontece muito, isso afetou muito as nossas vidas aqui. Como é que você sugere assim para dar esse retomada nessa situação mais crítica? O que é que eu sugiro para esse público, Reginaldo? A gente precisa estar atento às políticas públicas nesse momento,
tá? A gente sabe que tem uma série de iniciativas de particulares, mas a gente já sabe também que houve aí, por parte dos governos, né, seja ele federal, estadual, municipal, uma série de incentivos que foram além, a partir do auxílio emergencial, até a política de crédito, tá? E eu falo aqui com muita propriedade do Banco do Nordeste, que eu conheço, né, porque atuo lá. O banco, inclusive, tem se destacado na política de concessão de crédito para a situação de emergência. Então, hoje, né, os empreendedores, eles podem, já que você me pediu uma sugestão, eu vou fazer a nossa propaganda, também aproveitar esse espaço, essa oportunidade, né? Procurem uma agência do Banco do Nordeste, em Salinas nós temos, tá? Então, algumas situações, né, onde o empreendedor ele precisa, né, de recurso, às vezes um capital de giro, para honrar com o pagamento da folha, né, os custos de enfim, energia, de manutenção do seu negócio. Hoje o banco, através dessa linha de crédito emergencial, tem recursos a uma taxa de 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. Então, assim, é um recurso altamente subsidiado para ajudar os empreendedores nesse momento de dificuldade. Tá? O banco também, por outro lado, e aí para quem tem endividamento junto ao Banco do Nordeste, o banco suspendeu a cobrança das parcelas, né, agora que venceram durante esse período aí da pandemia. Tá? Se alguém que esteja nos assistindo ou que conheça alguém que está nessa situação, né, tem dívidas, está tendo dificuldade para honrar com as parcelas, hoje o banco tem ferramentas, tem instrumentos, e o banco está muito sensível a esse momento da pandemia para você pedir uma pausa, pedir uma suspensão do pagamento dessas obrigações. E o crédito, ele está disponível. Tá? Eu sou testemunha do quanto hoje todos os nossos gestores, né, todo o nosso time está voltado para, de fato, levar esse recurso ao maior número de pessoas. Então, essa é uma das alternativas. Outra alternativa, ficar atento às políticas públicas. Então, se você tem funcionário, você pode hoje suspender o contrato de trabalho, né? O governo ele vai pagar a folha daquele seu funcionário. Se você não está demandando durante full time a jornada, o tempo de trabalho daquele funcionário, você pode reduzir a jornada também. Então, assim, são algumas ideias, são alguns encaminhamentos que a gente pode estar levando para as pessoas. Logicamente que cada caso é um caso, cada situação ela é única, tá? Mas, de uma maneira geral, é ficar atento às oportunidades que surgiram também por força da pandemia, seja no crédito, seja essas políticas que eu já falei com relação à própria legislação trabalhista, tá? E outras que também surgiram. E, logicamente, eu quero acreditar que, sob a ótica da gestão municipal, também houve aí algumas iniciativas locais, né, que quero acreditar que, de alguma maneira, tenha facilitado aí ou atenuado um pouco essa situação. Então, Fabrício, essa questão que você falou do crédito é uma questão realmente muito importante, porque hoje mesmo, um exemplo meu, né? Hoje mesmo eu liguei lá no banco, falei com o Henrique, com o Guilherme. Uhum. O Henrique já é do seu tempo, amigo seu também. Henrique Borges. Henrique Borges. Para a gente buscar crédito, né? Para a gente poder reinvestir e para gerar mais empregos. E eu tenho visto isso acontecendo com diversos pequenos negócios e tal, e também tem para o micronegócio, né? Para o micro individual, tem para o pequeno produtor rural, aquele que pega o Pronaf, aquele crédito pequeno, então, assim, de pequeno volume, para retomar o seu negócio. Perfeitamente. Como você falou no início, todos nós fomos afetados pela crise. Ninguém. Todos mais de 200 milhões de brasileiros e talvez quase 10 bilhões da população mundial sofreram com essa crise, né? Então, nós temos que realmente encontrar o caminho do retorno. E o caminho do retorno é esse, é a força de vontade, é a fé, a esperança de momentos melhores. E nós temos certeza que nós vamos conseguir. Então, assim, eu tenho certeza também, Fabrício, aquela questão que você falou da tecnologia, né? A tecnologia já estava à nossa disposição, mas a nossa cultura, nossa limitação nos impedia de lançar mão das tecnologias. E com o uso dela, eu tenho visto empresas, e até a gente já tem lançado mão disso aqui, começando a encontrar caminhos, reduzir despesas usando tecnologia. Quantas vezes a gente já saía daqui para fazer uma reunião de meia hora em São Paulo, em Belo Horizonte, e hoje a gente está fazendo essas reuniões online, usando as ferramentas que a gente tem. Então, assim, isso já estava na nossa mão.
e a gente não usava por questão cultural. Então, assim, eu tenho certeza que depois dessa crise, muita coisa mudará na nossa vida. A gente já está mudando e a gente conseguirá enxergar caminhos muito melhores. Estamos buscando eficiência, desde o pequeno negócio, como o médio, como o grande negócio, estão buscando mais eficiência e, com certeza, em breve, nós estaremos gerando mais emprego, gerando mais oportunidades, né, de prosperidade para as pessoas. Então, tenho certeza, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Qual é a sua visão nessa hora? Como é que você está tendo? Como é que está a sua experiência? Muito boa essa sua colocação, Reginaldo, porque isso vai exatamente de encontro àquela necessidade que a gente precisa ter enquanto ser humano de acompanhar os movimentos do mundo, do universo. Não adianta, porque o mundo ele é muito dinâmico, os cenários eles são mutáveis o tempo todo. E muitas vezes aquelas pessoas que resolvem fixar-se em um ponto, né, ela não consegue acompanhar essas modificações. E essas pessoas vão ter mais dificuldade de prosperar, né, de avançar, de evoluir. Então, quando essa pandemia ela chegou, muitas pessoas, aquelas pessoas que foram mais atentas a esse movimento e já têm dentro, seja pela sua natureza, pela sua evolução ao longo do tempo, elas já perceberam a necessidade de se ajustar e de se adaptar, né? Então, a capacidade de adaptação a esses movimentos, a esses cenários, ela vai revelar quais são aquelas pessoas e quais são aqueles empreendimentos que vão, de fato, prosperar ou não. E esse olhar para a tecnologia é algo que hoje é imprescindível, né? Há quanto tempo se fala em transformação digital? Há muitos anos. Quando você fala de e-commerce tem pelo menos aí 3 décadas. E como é que hoje tinha empresas que não vendiam pela internet? Como é que tinham negócios hoje que não tinham sequer algum tipo de plataforma que dialogasse com essa tecnologia, com essa transformação digital, que já se fala há muito tempo. Aí veio a pandemia e disse assim, quem não for vai ficar para trás e vai fechar suas portas. Tá? Então, é esse olhar que a gente precisa ter. Né? E essas soluções, elas estão aí, porque muitas plataformas também ganharam força por conta da pandemia. Então, hoje você tem o Google Meet, você tem hoje a plataforma Zoom, né, que proporciona uma qualidade, né, de sinal, uma estabilidade na comunicação que lhe permite conversar com o cliente em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje eu já tive reunião com um cliente no Rio de Janeiro, tá? E assim, eu tive reunião hoje com gente no Rio e com gente em São Paulo. E eu aqui em Aracaju, olha que coisa fantástica. E eu asseguro para vocês, não teve perda absolutamente em nada de qualidade, de ganho, de eficiência. Eu tenho certeza que quando acabar a pandemia, muitas empresas, né, vão repensar aquelas viagens. Poxa, será que eu tenho que ir a São Paulo? Será que eu vou ter que ir ao Rio? Será que eu não posso resolver por aqui? Né? Então, tudo isso aí, com certeza, né, a gente vai ter um novo normal, a gente vai ter uma nova realidade, porque a pandemia vai deixar o legado. Né? Então, são esses ganhos, são todas essas oportunidades que surgiram por força desse momento. Agora, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar atento, né, para poder fazer esse movimento junto com essa onda. Então, quem consegue surfar nessa onda vai sair muito mais fortalecido, vai muito mais longe depois que esse momento passar, não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza. Tem um nosso colega aqui, o Wesley, da Mãe Rainha, ele falando assim, que a crise, tira o S e use CRI. Então, usar criatividade. A Pamela também falou aqui o seguinte, na mesma tocada aí do Wesley, é num momento de maior dificuldade, é que se deve abrir a mente para novas ideias. Pense fora da caixa. Então, Fabrício, é um momento de criatividade mesmo. Eu sei que você é muito criativo, muito empreendedor, e eu queria que você falasse, inclusive, das suas características, das características empreendedoras, que muitas vezes a interpretação de empreendedor é deturpada, né? No sentido assim, empreendedor tem que ser empresário. Na verdade, as características empreendedoras, elas cabem também no serviço público. Aliás, cabem muito bem no serviço público, né? E por que não usar? Eu sei que você usa as suas características empreendedoras,
as suas ações empreendedoras dentro do seu trabalho no banco. Dá para usar as características empreendedoras em qualquer lugar? Todos nós podemos ser empreendedores? Reginaldo, essa é uma excelente pergunta, rapaz, porque dá pano para a gente falar aqui umas 3 horas, tá? Eu sempre falo que quando se fala em inovação, o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar é o que é inovação, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acham que só quem trabalha na NASA pode inovar, quando, na verdade, a inovação ela precisa estar na nossa vida. Criatividade precisa estar no nosso dia a dia. E as características empreendedoras, elas precisam estar na nossa postura, tem que ser uma atitude nossa. Tá? Então, esse olhar... Tranquilo. Então, esse olhar, essa característica... Eu acho que alguém está perguntando ali, ó, mudo, pergunta de novo. Pessoal do Instagram, tá conseguindo me ouvir agora? O áudio de Reginaldo não está saindo. Alguém falou isso aqui. E agora, como é que tá? E agora, pessoal, estão me ouvindo aí pelo Instagram? Deu certo? Ah, estava mudo. Agora parece que melhorou. Ok, Fabrício. Pode continuar aí. Então, Reginaldo, essa questão da inovação, da criatividade, ela precisa estar no nosso dia a dia. A gente tem que trazer para a nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. E aí você imagina, poxa, eu sou funcionário de uma instituição pública, eu não sou um empreendedor. Quem disse que você não pode levar o empreendedorismo para dentro do serviço público, por exemplo? Não é? Hoje, o intraempreendedorismo, que é exatamente o uso de todas essas competências dentro da organização, dentro da empresa que você atua, faz toda a diferença. Quando eu olho para a minha jornada profissional, quando eu vejo os meus resultados, por trás de todos esses resultados, tem uma característica empreendedora muito forte, né? De acreditar, de inovar, de tentar fazer coisas diferentes, de criar, de propor, né, ideias e caminhos novos. Então, a gente precisa trabalhar essa competência, reforçar essa competência. E criatividade, pessoal, é uma competência que todos nós devemos ter. Tá? Não é que hoje você seria bom se eu fosse criativo. Não, você precisa ser criativo. Até porque todas as adversidades elas vão se ajustando e os cenários eles são mutáveis, como eu já falei aqui para vocês. Então, só com a criatividade, com pensar fora da caixa, eu acho que alguém falou aqui, né, em pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É pensar de forma disruptiva, né? É pensar novos caminhos, novas possibilidades, é questionar padrões. Por que é que sempre foi feito assim? Não é por que isso é feito dessa forma, dessa maneira? É porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Então a gente precisa, lógico, que eu falo que também é você ser questionador de forma construtiva, não ser um chato, né? Não ser aquela pessoa que o tempo todo também está ali questionando sem ter a vontade de agregar. A ideia é realmente questionar para agregar, para buscar caminhos com mais eficiência, né? Com mais rapidez, com menos custo, tá? Então, essas características empreendedoras, primeira coisa que a gente tem que tirar, não é apenas para quem tem um negócio. A gente precisa trazer para a nossa vida. E eu aposto com qualquer um de vocês que nos assiste nessa live, tá? Vocês vão perceber a transformação que vocês vão obter nos resultados de vocês quando vocês trouxerem essa característica, trouxerem posturas empreendedoras e transformá-las em atitude na vida de vocês. Vocês vão perceber assim a transformação e os ganhos que vocês vão obter nos seus negócios, na sua vida, de uma forma fantástica. Bacana, Fabrício. Foi maravilhosa a sua resposta. Tem um comentário da Geolândia aqui, eu vou ler. Tá. Obrigado, Geolândia. Eu precisei... O pessoal está me ouvindo aí agora, né? Eu precisei me reinventar rapidamente com criatividade e aprender muito com a tecnologia para inovar e manter meu negócio. Foi um desafio. E o que você disse em relação à contenção de despesas foi um dos caminhos que eu busquei para amenizar o impacto financeiro que sofri. Tenho novos olhares e descobri outros caminhos para inovar e fazer diferente.
Parabéns, viu, Geolande, né? Geolande tem uma escola de inglês e ela... desgrama, tá sem som aqui, dizendo que tá sem som no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo. Vê aí. Eu vou ler novamente aqui, pessoal. Como é que tá? Tá ouvindo aí? Tá estranho, por que tá sem som? O meu aqui tá sem som. Algumas pessoas estão dizendo que tá com som e outras não. De toda forma, eu vou ler novamente. Tá. Eu precisei me reinventar rapidamente com a criatividade e aprender muito mais com a tecnologia para inovar e manter meu negócio. Foi um desafio. E o que você disse em relação à contenção de despesas foi um dos caminhos que eu busquei para amenizar o impacto financeiro que sofri. Tenho novos olhares e descobri outros caminhos para inovar e fazer diferente. A Geolande tem uma escola de inglês e ela está conseguindo dar suas aulas online e tal. Nós já havíamos até conversado sobre isso. Exatamente, Reginaldo. E a Geolande, assim, ela está de parabéns. Eu acredito, inclusive, que muitos empreendedores vão se surpreender com a capacidade de inovação que eles obtiveram nesse momento de pandemia, né? Porque, como eu falei, a crise ela nos obriga a sair da zona de conforto. Então, aquelas pessoas que querem realmente sobreviver ao momento e chegar lá do outro lado mais fortalecidas, elas vão ter que necessariamente inovar, vão ter que buscar essa criatividade. E, às vezes, eram competências que estavam ali dentro de cada uma delas, né? Guardadas, muitas vezes você não acreditava que as possuía, e da noite para o dia você foi percebendo que você consegue criar, que você consegue inovar, né? Eu tenho meu filho mais velho, ele faz também um cursinho de inglês, e ele está adorando, e as aulas 100% online, né? E todo dia ele fala, poxa, papai, estou adorando, o curso de inglês é muito legal, muito bacana. E a escola também teve que se adaptar, porque era um modelo presencial que migrou da noite para o dia para o formato online. Agora, o professor ele vai usar numa aula online a mesma didática que usava na aula presencial? Não. Isso aí é inovar, isso aí é criar, né? Isso aí é você começar a pensar, poxa, o que é que eu preciso fazer para que a minha aula ela tenha o mesmo resultado, proporcione os mesmos ganhos para o meu aluno, né? No formato online que tinha no formato presencial. Então, isso faz muita diferença, tá? Eu queria que você falasse, Fabrício, para nós um pouco sobre essa questão do propósito do empreendedor, né? O empreendedor tem um propósito, não é necessariamente de ganhar dinheiro, não é necessariamente fazer negócios, mas ele tem uma missão de gerar oportunidades, de gerar emprego e muito mais de servir aquele público que ele atende. E você, eu tenho certeza que você emprega essa energia, esse propósito, a sua missão de servir nos seus trabalhos. Fala um pouco disso para nós, por favor. É muito interessante, Reginaldo, porque assim, hoje, quando a gente conversa... Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Dá só um joinha aí para confirmar. Vocês estão me ouvindo? Reginaldo, o pessoal está atualizando aí. O pessoal tem falado aqui que o meu está sem som, mas que o seu está ok. Bom, então vamos seguir aqui, tá? É uma pena, mas tudo bem, vai lá. Manda bala. Vamos lá. Bom, então, hoje o propósito, o sentimento de propósito, hoje é o responsável pelo maior engajamento das pessoas nas organizações, tá? E é legal essa questão do propósito, que está muito em pauta, tá super contemporâneo, super atual, porque a gente precisa encontrar um propósito para a vida. A gente precisa começar a se questionar por que é que nós estamos aqui, né? Qual é o nosso papel, qual é a contribuição que eu dou para o mundo através do meu trabalho, através da empresa que eu represento, através daquele negócio, né? Por trás de uma atividade burocrática, às vezes,
né? Tem uma transformação de vida que você está proporcionando, que você está buscando, que você está trazendo através do seu trabalho, através do seu ofício, através do seu labor, né? Então, hoje, muitas pessoas empreendem e eu vejo o sofrimento de muitos empresários em ter que demitir, porque por trás daquela demissão tem uma família, né? Por trás daquela família tem sonhos, tem projetos. Então, muitos empreendedores, inclusive, continuam na atividade produtiva para que ele possa continuar contribuindo com a sociedade, com as pessoas. Não é? Então, essa nobreza, esse olhar é muito relevante, é muito importante, e a gente tem um ganho fantástico quando a gente traz para a nossa vida, para os nossos negócios. É fantástico. Beleza, Fabrício. Muito boa sua resposta. Eu vou fazer uma situação aqui, vou encerrar a live do Instagram e começar de novo. Está faltando alguns poucos minutos para ver se resolve esse problema do meu som aqui. Tá. Pessoal, vocês me desculpam aí. Fabrício, a gente está aqui no Instagram, a gente está no Face agora, né? Você entra de novo no Instagram? Sim. Para a gente voltar aqui. Estranho, cara, não tá ouvindo o teu... Oi? Tá, tu estava escutando? Ai, que estranho, né? Entra aí. Mas muita gente não estava... Entrei. Cadê? Ah, você entrou com Elevare. Espera aí, eu vou sair aqui, entrar no meu pessoal, tá? Ok. Cadê? Ah, Fabrício, ok. Viu aí? Beleza, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Vocês me desculpem, pessoal do Instagram que estava sem áudio. Agora tá me ouvindo? Tá ouvindo aí? Bruno, que entrou aqui. Ok, Romulo disse que tá ok, então deve estar ok para todo mundo. Pronto. Tem um comentário aqui do Alexander, que ele diz o seguinte: o cenário comercial e produtivo mudou completamente. E quem menos se adaptar a esta nova realidade vai ficar para trás ou quebrar. Temos que nos reinventar a todo momento. Você já falou um pouco disso, se você quiser fazer mais algum comentário. Não, eu acho que é só, Reginaldo, a gente reforçar aquela necessidade de a gente pedir ajuda quando a gente perder a capacidade de encontrar soluções. Se a gente estiver muito fechado, se a gente perder essa competência, né, de encontrar, saídas, caminhos, alternativas, vamos pedir ajuda, tá? Hoje, através da Elevare, a gente ajuda muitas empresas nessa perspectiva de pensar em soluções, de pensar em estratégias, de pensar em caminhos, tá? Então, se você não está conseguindo enxergar alternativas para o seu negócio, para continuar viabilizando a sua atividade, pede ajuda, tá? Então, só martelar isso aí com a galera. Tá, a Cleidmara comentou assim: acredito que nunca mais abriremos mão da tecnologia. Mesmo com o retorno das atividades presenciais, iremos recorrer aos meios tecnológicos para facilitar a nossa vida. Obrigado, Cleidmara. Que colocação interessante, Cleidmara. Muito obrigado, tá? É verdade. Uma série de atividades que nós, há algum tempo atrás, não imaginávamos desenvolvê-la de forma online, hoje a gente está percebendo que é possível. Eu mencionei com o Reginaldo que hoje, através da Elevare, nós temos clientes no Ceará, temos clientes em Minas, temos clientes na Bahia, com a mesma qualidade do atendimento presencial. Tá? Então, hoje a gente faz consultoria empresarial online, a gente faz mentoria online. Minha esposa, ela é terapeuta, ela é psicóloga, ela faz hoje atendimento online. E o que é que a gente está percebendo? Que você tem ganhos de resultado, você tem ganhos de eficiência
E lógico, imagina você o modelo, o formato anterior, que você tinha que sair do trabalho, ir em casa muitas vezes, tomar um banho, pegar um carro, sair de casa, ir até o consultório, ser atendido, se arriscar, pagar estacionamento. Se hoje você pode fazer isso dentro da sua casa, no conforto e na segurança do seu lar. Eu tenho uma absoluta convicção que muitas atividades, elas vão continuar nessa pegada mesmo quando a pandemia passar. Ô, Fabrício, interessante você falar isso aí, de toda essa arrumação para sair de casa, né? A gente tem visto algumas postagens que o cara põe só a gravata, a camisa, a gravata, o terno, e fica de cueca ou de bermuda. Então, assim, facilita muito mais, né, o trabalho. Então, você consegue fazer as reuniões sem muito tempo de deslocamento e tal, e realmente a eficiência, parece que assim, pela necessidade, pela preocupação, parece que você quer dedicar mais ali para o tempo, para resolver mais, ter mais foco, né, durante as reuniões. Você tem mais foco, Reginaldo, e a nossa vida hoje, ela está muito mais corrida, ela está muito mais dinâmica. Hoje nós somos convidados a fazer muita coisa, tem muitas oportunidades hoje. Você quer estudar, você quer fazer academia, você quer ser produtivo no seu trabalho, você quer tempo com seus filhos, você quer tempo com a sua esposa, você quer estar com seus pais, você quer sair com seus amigos. Olhe quantas atividades eu mencionei aqui e você precisa de tempo para isso. Então, o tempo é um recurso muito escasso e precioso, né? Então, se você consegue otimizar o seu tempo através do uso de plataformas digitais, isso é fantástico, Você pode fazer muito mais coisa, né, com o mesmo tempo. Espetacular. Tem um outro comentário aqui, Fabrício, do Wesley, vou colocar aqui na tela para a gente ver. Sim. A pandemia serviu de ensinamento, principalmente para os empresários e os microempreendedores. Quando vêm as dificuldades, os crescimentos acontecem. Conseguimos enxergar novos horizontes. Tudo vai passar e seremos mais fortes. Eu, particularmente, acredito muito nisso. Toda crise, ela serve para nos preparar para a próxima, né? Como você falou, essa também não será a última crise. Então, a gente fica mais preparado para a próxima eventual crise e a gente se sente vencedor também. Eu acho que isso é importante. E também tem dados estatísticos que sempre depois de uma grande crise, vem também um período de grande bonança. Então, é importante que a gente continue acreditando que nós seremos mais fortes. Eu acredito muito nisso. E a gente já está caminhando para o final, Fabrício. Eu queria que você já desse esse panorama da parte final da frase aqui do Wesley. Tudo vai passar e seremos mais fortes. Fala um pouco. Muito bom. Ô, Reginaldo, antes de passar para as considerações finais, só deixar um abraço aqui para Rogério, vi aí participando. Boa noite, Gélio, ali chegando também. Sejam bem-vindos, tá? Muito bom tê-los conosco. Será um período de aprendizado para quem quis aprender, para quem estava aberto para esse aprendizado, tá, Reginaldo? Eu sempre falo isso, é como uma sala de aula, você tem 30 alunos. Quando terminar o ano, alguns vão ter aprendido, aqueles que se dedicaram, aqueles que estavam abertos para os ensinamentos, né? Aqueles que estavam atentos a tudo que estava sendo transmitido, e vão ter pessoas que não vão aprender absolutamente nada, por incrível que pareça, tá? Aquelas pessoas que tiraram as lições, que aprenderam e, logicamente, evoluíram com esse cenário, elas vão sair muito mais fortalecidas. Então, a maneira como você significa esse momento, né, o olhar que você lança para as oportunidades de aprendizado, de evolução, de amadurecimento que a pandemia está trazendo, né, vai fazer toda a diferença. Então, a gente precisa acreditar, sim, em dias melhores, precisa acreditar, sim, que a pandemia vai passar e que o meu negócio, que o meu empreendimento, ele vai ficar mais fortalecido, mas isso só vai acontecer se eu acreditar e se eu agir, tá? Então, eu tenho, sim, que ser criativo, que ser inovador, que ser empreendedor, tenho que fazer coisas novas, tenho que fazer coisas diferentes, tenho que fazer a gestão do meu negócio de maneira efetiva, de maneira consciente, de maneira racional, tenho que ir para cima, tenho que ir para o enfrentamento da crise. Então, não é sentar e chorar e esperar passar. Eu falo que essas pessoas, elas infelizmente vão ficar para trás. Eu não estou vendendo porque o governo não autorizou.
Então, essas pessoas elas vão ter mais dificuldade, né, para avançar no período pós-crise. Agora, as pessoas que deram significado e aproveitaram esse momento para aprender, para evoluir, para tirar lições, aprendizados, ajustar, reestruturar o seu negócio, se reposicionar no mercado, inclusive, porque vai haver mudanças de hábitos de consumo, sim, e quando a gente fala desse uso de plataformas digitais, é porque esses novos hábitos vão ser incorporados. E como é que está o seu negócio? Como é que você desenhou o seu negócio? Ele é flexível para acompanhar essas mudanças? Então, tudo isso é importante. Eu também acredito, eu comungo aí com o seu pensamento, com a frase aí colocada pelo Wesley, porém, só vai chegar lá, né, de forma positiva quem conseguir dar um significado legal e tirar os aprendizados que a pandemia está nos trazendo. Pode ter certeza disso. É acreditar, ter foco e trabalhar duro, meu irmão. Porque não é fácil, não. É desafiador, mas é massa para quem tem essa pegada, né? E quem, de fato, busca se superar a cada dia. A pegada é essa. Verdade, Fabrício. Muito obrigado pelas suas palavras aí, parabéns. Eu quero agradecer assim, a presença da Manuelina aqui com a gente, a Priscila, elas são lá do distrito da Nova Matrona, terra boa, terra produtiva, trabalhadora, onde várias pessoas plantam tomate, plantam pimentão, colhem. É um distrito muito importante, você conheceu, lá com clientes lá da Matrona. Então, pessoal, agradeço demais a participação de todos vocês. E, Fabrício, essa pegada aí que você colocou no final, ela é muito importante. A gente acreditar, mas não é só acreditar. É a esperança como verbo, né? E isso. Não necessariamente como substantivo. Acho que eu lembro do Mário Sérgio Cortella, aquela vez. A esperança do verbo esperançar. É esperança, mas você não vai só ficar esperando. É esperança no sentido de fazer algo, de agir, ir para frente, buscar, estudar, capacitar e buscar resultados sempre. E aí eu estou finalizando aqui as minhas palavras, né? Agradecendo o pessoal que participou com a gente aí. Não dá para a gente citar o nome de todos, né? Muita gente participou com a gente. Agradecer muito a você, Fabrício. E eu vou deixar para você as palavras finais. Está faltando uns 5 minutos aqui ainda. Então, show. E assim, quero agradecer imensamente a sua participação. Tenho certeza que foi muito enriquecedor. Foi para mim. E eu tenho certeza que está sendo para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Então, agradeço demais. Eu queria que você deixasse sua mensagem final aí, para nós finalizar a nossa live aí com chave de ouro. Muito obrigado, viu? Foi um prazer ter encontrado. Eu que agradeço, Reginaldo, essa oportunidade. Eu me somo a você, né, e a milhares aí de brasileiros que buscam, que acreditam, né, e que, através do nosso trabalho, através das nossas competências, a gente busca dar nossa contribuição, né, dar o nosso melhor para que a gente possa aí ajudar na transformação, na verdade, das empresas, das pessoas, das organizações e do mundo também. Né? Eu falo que é junto dessas pessoas... Guimarães Rosa tem um ditado que ele diz assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? E é verdade, eu acho que a gente precisa se somar, a gente precisa fazer uma corrente do bem, uma corrente de força, uma corrente de esperança, uma corrente de coragem, uma corrente de pessoas que vão para cima, que vão à luta, porque são essas pessoas que, de fato, fazem as coisas acontecerem. Tá? Eu agradeço demais esse convite, essa oportunidade, mandar um abraço para todo mundo que teve a oportunidade de estar conosco essa noite. Né? Sigamos com força, com foco, com fé, com esperança, mas, sobretudo, com vontade de fazer a nossa parte, vontade de dar a nossa contribuição, vontade de vencer, né, e de chegar cada vez mais longe. Nós estamos aqui para vencer. Né? Eu falo que Deus ele nos colocou no mundo não para sofrer, né, não para... A gente está aqui para lutar, e para lutar por algo melhor, né, para conseguir alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos e os nossos resultados. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo, tá? Beleza. Muito obrigado, pessoal. E vocês me desculpem aí pelas falhas técnicas aí, gente. A gente vai treinando aqui de usar as tecnologias. Fabrição, obrigado. Continue com essa força, com essa motivação aí. Um abraço. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Valeu. Até logo.